Eu me chamo Luísa, eu estou na direção desse projeto que se chama Meu Corre. E a gente está em processo de criação desse filme. E uma das ações desse projeto é justamente ter um aulão, promover um aulão em uma das escolas do nosso entorno. E para a gente saber que a escola, Colégio Estadual Amazonas, tem esse interesse em nos receber, né, inclusive tem um grupo de teatro, então tem algumas ações com as linguagens artísticas, foi muito importante ter esse acolhimento aqui nessa escola. A gente quer dialogar, porque o tema, né, o que está provocando a criação desse curta-metragem é justamente a independência do Brasil, né, o bicentenário que a gente completa esse ano da independência do Brasil. Então, para a gente é muito importante dialogar com os estudantes, dialogar com a juventude. O nosso elenco é todo composto por jovens entre 16 e 17 anos. E estar aqui com vocês hoje, ouvir as contribuições de vocês, também trazer algumas provocações, vai ser muito especial para a gente. Esse projeto foi patrocinado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. E aí agora eu quero passar a palavra para a nossa professora de História, que está contribuindo como historiadora na nossa pesquisa de criação cênica, a Cecília Matos. Oi, gente, bom dia. Bom dia. Meu nome é Cecília, eu sou professora de História há 15 anos, que deve ser mais ou menos a idade de vocês. E é uma felicidade muito grande estar aqui com vocês. A gente vai falar sobre um tema que tem a ver com a nossa vida, mas que nem sempre é tratado de forma a estar inserindo a gente nesse processo que é a independência do Brasil. E eu quero que essa seja uma aula que é menos uma aula e mais uma conversa, mais um diálogo. O objetivo aqui é que justamente a gente se entenda como, nós todos, como atores da independência do Brasil. E quando a Luísa perguntou e você respondeu, Eric, se aqui tem um grupo de teatro e quem organiza, eu fiquei pensando que essa é uma atitude de independência. Então, assim, é isso, é para a gente pensar sobre o quanto a gente pode criar e continuar esse processo de independência, que ele não foi só 200 anos atrás, ele continua acontecendo. E ele tem muitas dimensões, ele é um polvo, ele tem tentáculos. E aí, eu começo essa aula pensando sobre as diferenças históricas em relação à independência do Brasil. E aí, vamos lá, né, gente? Assim, provavelmente vocês ouviram aquela história, vou relembrar, que é a história que o Brasil era uma colônia de Portugal. Aí a gente sabe que durante esse período que o Brasil foi uma colônia de Portugal, esse período que durou mais de 300 anos, existiu escravidão. A gente sabe que a maior parte da economia brasileira era voltada para o exterior. A gente sabe que, nesse momento que o Brasil era uma colônia, não existia uma identificação, por exemplo, entre o Rio de Janeiro e o Pará. O Rio de Janeiro e o Pará não se sentiam parte de uma nação, porque essa ideia de nação, de país, ela não, quando a gente é neném, pequenininho, a gente não nasce sabendo que é brasileiro. Essa ideia de nação a gente aprende, do mesmo jeito que a gente aprende a escrever, do mesmo jeito que a gente aprende a falar uma língua, a gente aprende a nossa nacionalidade, né? Então, essa ideia de nação, ela vai ser construída depois da independência. Então, esse período colonial, a gente sabe que ele é um período onde tudo o que acontecia no Brasil tinha que ser, de alguma forma, reportado a Portugal. Claro que a gente sabe que existem resistências, claro que a gente sabe que existem desobediências, mas, na prática, a colonização significa essa ideia de dominação do outro. Alguém quer falar alguma coisa? Tá bom, se quiserem falar, levantem o dedo. E aí, a gente sabe que no século XIX, por causa lá do Napoleão Bonaparte, que bagunçou a Europa toda, a família real portuguesa veio para cá. Aí vocês imaginem, né, a família real portuguesa vindo para cá, eles cheios de cerimônias, cheios de frescuras, digamos assim, né?
tentando jantar com muitos talheres e, enfim, aquelas roupas enormes, num país, num lugar que ainda não era um país, né? Quente, num lugar que o chão era de barro. Então, se a gente parar para pensar, essa chegada da família real portuguesa, que foi ali no comecinho do século XIX, que é 1808, essa chegada ela já aponta para alguma situação única, né? Imagina um príncipe regente de Portugal, porque a rainha, que era a mãe dele, estava maluca. Imaginem que essa família ela vai chegar aqui e ela vai ter que governar o Brasil e Portugal daqui, que era uma colônia. Aí o que eles fazem? Eles decidem elevar o Brasil a Reino Unido, a Portugal. Beleza. A partir desse momento, essa história de independência ela vai crescendo. Até que chega em 1822 e um príncipe português, que é filho do atual rei de Portugal naquele momento, ele vai lá e assina uma declaração de independência. É um príncipe português, é um homem branco, é um homem que, muito provavelmente, se ele tivesse hoje vivo, ele não estaria numa escola estadual. Muito provavelmente, se ele tivesse hoje vivo, ele não conheceria Campo Grande. Talvez ele viesse a Campo Grande num momento de festa e só. É um homem de uma família muito elitizada. E esse homem vai lá e assina a independência do Brasil. Eu posso contar essa história. Eu posso contar a história oficial, a história que está no documento, a história que está no livro didático, mas eu posso contar outras histórias sobre a independência. E nesse aniversário de 200 anos sobre a independência, não me interessa contar essa história do Dom Pedro I. Porque, honestamente, gente, essa não é a única história que a gente tem para contar e ela nem é a história que mais nos representa. Não a mim, que sou uma mulher, não a vocês que são estudantes de escola pública. Essa é a história de uma elite que nem era daqui. Essa é uma história que a gente sabe e beleza, tudo bem, a gente já entendeu, mas a gente precisa conhecer outras histórias sobre a independência. E aí eu coloquei esse quadro aqui, eu não sei se vocês conhecem esse quadro. Esse quadro é um quadro oficial da independência do Brasil. Quem pintou esse quadro é do tamanho desse pátio, ele é gigantesco. Quem pintou esse quadro foi um pintor chamado Pedro Américo. Ele é posterior à independência, a independência é em 1822, mas esse quadro é de 1888. E se a gente reparar, eu não sei se vocês estão enxergando bem, o nome desse quadro é Independência ou Morte. Eu gosto de fazer a seguinte pergunta para vocês. Olhando assim, quem vocês acham que fica independente e quem vocês acham que morre a partir dessa pintura? Porque o nome do quadro é esse, né? Fala, meu amor. O Brasil fica independente. E quem morre? Os negros morrem? Por que você acha que eles morrem, Eric? Porque os negros, na época, eles eram tidos como escravos e os brancos eram que mandavam. Então, geralmente, quando ia pra guerra, mandavam os negros e os brancos ficavam no comando. Então, peraí. O Eric falou... Já vou ouvir vocês dois, peraí. E vou saber o nome de vocês também. Então, peraí. Os negros, nesse caso aqui, como eram pessoas escravizadas, eles estavam tendo que obedecer aos brancos e, tendo que obedecer aos brancos, eles ficavam com as situações mais difíceis, como, por exemplo, batalhas, guerras, etc. Peraí, deixa eu ouvir vocês e saber o nome de vocês. O seu nome? Gabriel. Fala, Gabriel. Só um minutinho, só entregar o microfone aqui. Sim, no caso aí, falando do país, que fica independente é o Brasil, são as pessoas que estão representando o nosso país, e os portugueses que estavam querendo continuar com a colônia morrem, no caso, aos poucos. Então, os portugueses que querem continuar com a colonização
A partir daqui eles não continuam lá. Sim, isso. Beleza. Gabriel, né? Isso. Do lado do Gabriel. Não, pessoal, Seu nome. não fala. Nome? Sancler. Eu não entendi. Sancler. Sancler. Sancler, você que fala? Fala o que você fala. Então, meu nome é Sancler. Assim, no meu ver, é mais uma questão econômica e também de quantidade, porque na época existia mais quantidade de pessoas negras e índios, no caso, né? Tipo assim, e existia poucas pessoas brancas, no caso, na época, porque a quantidade é o que importa numa guerra. Nossa posição, se eu estou pedindo a independência de Portugal, eu estou meio que declarando uma guerra para ela, entendeu? Então, meio que quem sofre mais é o pessoal negro, os índios e como é que falar? A economia também, né? A economia vai baixando porque vai cortando os laços econômicos e afetivos de Portugal. Pois é, muito interessante essa sua colocação, Sancler. E a do Gabriel e a do Hélio. Por quê? Vocês estão colocando que tem uma questão importante. Esse é um quadro que ele está mostrando uma situação de guerra, né? Quem está no centro do quadro é o Dom Pedro. Dom Pedro está levantando uma espada. E a gente tem em volta dele pessoas que estão apoiando, inclusive com uniformes bem pomposos, né? Que estão apoiando essa independência. E aí vocês falam. Só que a questão é que, apesar de ser uma guerra de independência contra os portugueses que queriam manter o Brasil colonizado, tem uma questão que é, quem na maior parte das vezes estaria nessas batalhas, teriam sido pessoas negras ou indígenas, correto? Só que a questão é que, nesse quadro, pessoas negras e indígenas não protagonizam o quadro. Se vocês repararem, as pessoas pobres, que a gente nem sabe se são negras ou indígenas, a gente vê muito pouquinho, a gente sabe que são pobres porque estão descalça. Essas pessoas, elas não estão empunhando armas. Essas pessoas, elas estão no cantinho do quadro, assistindo alguém que é branco, português, etc., tornar o Brasil independente. Então, se vocês repararem, esse quadro, ele conta uma história muito parcial, muito pouco neutra sobre a independência do Brasil. E é uma história aonde, gente, os negros e os indígenas, as mulheres, não estão representados. Nesse quadro a gente só vê homens. E quem está com a ação do quadro, quem está declarando a independência são os homens brancos, justamente. Então é interessante a gente pensar que o discurso oficial sobre a independência é um pouco esse quadro do Pedro Américo. E esse quadro está em todos os livros didáticos. Se vocês olharem, forem estudar sobre independência, é desse quadro que a gente parte para pensar a independência oficial do Brasil, mas é desse quadro que eu vou partir para criticar essa narrativa. Seria muito bom se a gente tivesse mais tempo e eu pudesse dar esse quadro, um papel com essa reprodução dessa imagem para cada um de vocês e pedisse para vocês colocarem aqui outras figuras. É muito importante a gente perceber que essa independência, ela é uma conquista não só do Dom Pedro I. Ela é uma conquista de um monte de pessoas que viviam no Brasil, inclusive mulheres, inclusive negros, inclusive indígenas, que não se sentiam contemplados pela colonização. Vocês acham que a ideia de colonização ainda está presente entre a gente? O que vocês acham? Vocês pensam sobre isso? Não? Então, por exemplo, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham que, se eu digo assim, Ouro Preto, Tiradentes, são cidades coloniais, eu estou elogiando ou criticando essas cidades? Quando eu falo que uma coisa é colonial, eu estou querendo fazer o que com isso? Que é o quê? Se como essa colônia foi nesse lugar, foi uma coisa boa, positiva ou negativa. Mas esse lugar simboliza uma colônia que é um país inteiro. Quer dizer,
que um país inteiro foi. Sim, tem partes boas e partes ruins também. Mas vai depender da história, no caso, né? Depende da história que você vai falar. Como você disse agora, tem outras histórias que vem dizendo como foi feita a independência do Brasil. Então depende como a gente tem que saber os dois lados da questão para poder interpretar e saber dar uma resposta. Mas qual é o outro lado? Desculpa te perguntar. A gente não sabe. Não, a gente sabe, a gente que é historiador sabe, é por isso que eu estou aqui. Então, mas a gente aqui não sabe, então é uma coisa que a gente precisa entender primeiro para poder formar a nossa opinião. Mas é disso que a gente está falando, né? Porque quando a gente fala que tem dois lados numa dominação de um lugar, o outro lado é o lado que domina. Você pode gostar muito de quem domina, mas dominar... Já pensou se eu chegar na sua casa de noite, Gabriel? O que você come de noite? Ruffles. Vamos dizer que você coma Ruffles. Eu chego na sua casa e falo, você vai comer sopa de abóbora toda noite. Por quê? Porque eu quero, porque eu sou melhor que você. Eu posso fazer isso? Não posso. Independente de sopa de abóbora ser melhor que Ruffles. Por quê? Porque tem um ponto de vista, né? O seu ponto de vista eu preciso respeitar. Aí, Gabriel, o que a gente precisa pensar? É lógico que a cultura europeia, que a cultura portuguesa, é super interessante. Os portugueses são desbravadores, conhecem o mar, contornam o continente africano para chegar à Ásia, Vasco da Gama, aquela coisa toda, super bonito, Fernando Pessoa. É lindo. Mas quando eles chegam aqui, o que eles fazem com as populações que estavam aqui, eu não consigo entender de forma, assim, eu não consigo defender. Mas é que existe dois lados da moeda, o lado bom e o lado ruim. Qual é o lado bom? O lado bom é, tipo assim, no caso que você fala, é que eles desbravaram os mares, fizeram descobertas interessantes, mas o lado ruim tem escravidão, tem muitas outras coisas também. Mas você imagina se você vivesse aqui como um indígena que estava aqui, vivendo a tua vida, chegasse esse cara, você ia querer saber que ele desbravou, que ele... Você ia querer que ele te respeitasse, porque você também deve ter feito muitas coisas, né? Não, tipo assim, um respeito, né? Por isso que eu falo, é a questão também da cultura deles. Eles achavam que eles eram os maiores e o melhor, entendeu? E tipo assim, chegando aqui no Brasil, encontraram os índios, que tipo assim, na versão de tecnologia, de armamentista e tal, não tinha muito. Entendi. Aí no caso, para os índios enfrentar os portugueses, pô, ia ser difícil, né? Aí como eles acabaram sendo mal no caso. É uma questão de força. É uma questão de qual força, né? Porque a gente também precisa entender que força não é só a capacidade armamentícia, né? Força, tecnologia tem a ver com a possibilidade de diálogo, tem a ver com a possibilidade de relacionamento, tem a ver com a forma de lidar com a natureza. E nesse caso, na forma de diálogo, os povos indígenas na época não tinham tanto. Então, como é que era você questão sabe? de tinha sim. Mas era Na questão da maioria, da grande maioria, acabavam ficando no canto, para trás. Porque o pessoal vinha lá de fora, querendo implantar o comportamento deles aqui no meio da gente, dos indígenas no caso. Gabriel, termina, vai lá. Pode falar. Não sou eu, é ela que eu não sei o nome. Letícia, vai lá, vamos. Na verdade, nessa época, o que predominou foi o pensamento eurocentrista, que é eles acharem que o homem europeu estava no centro do mundo. Tanto que, nessa época, quando eles vieram para cá para o Brasil, eles impuseram a religião deles, que no caso é o catolicismo, para os índios, sendo que eles já tinham suas culturas aqui. Então, na verdade, é isso, é invasão, do respeito que não prevaleceu nessa época. A Letícia colocou uma versão interessante, né? Ela falou da palavra invasão e ela falou do conceito de eurocentrismo, né? Que realmente é um conceito que é um motor dessa ideia de colonização, que é a ideia de superioridade dos europeus. Por que a gente não conhece, na maior parte das vezes, as populações indígenas que viviam aqui? Porque elas foram silenciadas, exterminadas, né? Por conta dessa lógica. E aqui, gente, qual é a questão? Eu pensei, para
falar com vocês algumas perguntas importantes sobre a ideia de independência que saem um pouco desse eurocentrismo que a Letícia trouxe para a gente, dessa ideia de eurocentrismo. Eu trouxe algumas perguntas para pensar com vocês. As lutas do povo negro no Brasil são lutas por independência? Vocês acham que são? Provavelmente são. Elas acabaram? Existem ainda lutas das pessoas negras no Brasil, gente? Existem. Vocês acham que... Vocês sabem o que é um quilombo? Quilombo é um lugar para onde as pessoas escravizadas iam fazer o quê? Fugiam. E nesses lugares elas podiam viver a sua cultura, viver da sua forma. O que você falou? Você falou? Não? Você? Não? Não, eu tinha falado só que elas fugiam pra lá. Fugiam para lá e elas podiam viver da sua forma, viver a sua cultura. Meio que um recomeço. Um recomeço. Bonita palavra, Sancler. Vocês percebem que um quilombo é um lugar de liberdade? Vocês acham que as pessoas negras, hoje em dia, ainda criam quilombos? Sim. Sim. Então significa que elas não têm liberdade ainda? Pode ser. Talvez Em ambas partes, sim. Sim. Porque se perceber, existe muitos casos de racismo ainda. Existe. Me dá um exemplo, Sancler. Futebol mesmo. Com o Vinícius Júnior, com o Neymar também. Existe muitos casos de racismo também. No futebol, interessante. Em empresas de trabalho também, você não se aceita no emprego, né? Nem por causa da qualificação, mas sim por causa da sua cor da pele. Sim. Muito interessante, então, pensar que existe racismo no mundo do futebol, existe racismo em empresas. O racismo, de fato, faz com que pessoas negras, até os dias atuais, criem espaços onde elas possam estar livres do racismo e, a partir daí, construindo as suas independência. Mesmo teve um caso de racismo com uma mulher. Há pouco tempo mesmo teve um caso de racismo com uma mulher, mas que ela foi numa loja e tal, se eu não me engano, ela foi procurar emprego e o cara falou que não aceitava mulher negra. Pois é. Passou até na televisão, se você sabia, viu aí. Com o YouTube também, há pouco tempo, no prédio onde é que ele morava, a senhora perguntou o que ele estava fazendo ali, por causa da cor dele. E ele, morava ali tanto igual a ela, gerou uma política, uma polêmica também aí, coisa de... Gabriel e o Sancler estão falando de situações onde pessoas negras ou foram impedidas de comprar alguma coisa em alguma loja, ou foram repreendidas no próprio prédio onde viviam. É muito comum, né, gente? Todos os dias no Brasil a gente escuta falar sobre racismo. Se a gente pensar, a favela, em várias circunstâncias, também é um lugar parecido com um quilombo, porque é um lugar que é construído não só pelas populações negras, mas pelas populações que não estão representadas naquele quadro do Pedro Américo, pelas populações que de alguma forma estão à margem, sejam nordestinos, sejam descendentes de indígenas, enfim, pessoas que economicamente não podem morar nos lugares onde o dinheiro precisa comprar com mais poder aquisitivo, né? Porque na favela tudo custa dinheiro também, mas na favela as coisas custam menos dinheiro. Social, cara, posição social. Pois é. E aí a gente pode pensar que a favela ela também é um espaço de liberdade nesse sentido, né? Ela também, de alguma forma, é um quilombo. Quer falar, Sancler? Se quiser, você fala. E aqui eu coloquei uma outra questão que é, quando a gente pensa em terras para os povos indígenas, terras demarcadas, onde eles possam viver sem ter que fugir de ninguém, fazendo as suas coisas, isso também é uma maneira de independência? Qual o seu nome? Lavínia, que nome lindo. A Lavínia falou que ela não acha, e o argumento dela é maravilhoso. Não, porque ele fica restrito àquele território ali, isso não é independência. É tipo, independência é ser livre. Muito bom o seu argumento. Depois desse argumento, eu não tenho nem nada para dizer. Porque você está dizendo que é uma independência limitada, né? Na verdade, então, as pessoas indígenas... Mas só aqui, só. Acaba sendo independente.
Você não pode ir para lá. Muito bom, Lavínia, excelente. O voto feminino, gente. Vocês sabiam que no Brasil, mulheres votam há menos de 60 anos? Vocês acham que o voto feminino, mulheres poderem dizer o que elas pensam, isso também não é uma independência? Gente, mulheres estudarem, mulheres escreverem, mulheres lerem. Vocês sabiam que até 2008 só existiam 11 livros escritos por mulheres negras publicados no Brasil? 2008 é ontem. Percebem? Ah, Cecília, mas como é que isso mudou? Porque hoje em dia tem vários, né? Como que isso mudou? Mudou porque passou a existir uma lei que determina ainda, que é difícil de cumprir, mas é uma lei que determina que a história, a literatura das pessoas negras e indígenas seja estudada aonde? Na escola. Vocês sabem por que a Luísa está fazendo esse trabalho na escola? Porque é na escola que a gente cria um público que vai ao teatro, né, Luísa? É na escola que a gente pensa a liberdade, é na escola que a gente pensa essas reflexões geniais que vocês estão fazendo, é na escola que a gente cria um grupo de teatro. Então, ter mulheres na escola e ter pessoas na escola que não estão pagando pela escola, isso é revolucionário. E isso não é simples. Não é simples ter uma escola pública gratuita, com comida, com lanche, com sala de aula direitinho, com uniforme. Não é simples, gente. Isso é importante, a gente tem que valorizar. No caso, eu acho que a política tinha que investir mais na educação. Porque eu vejo que a educação é a base de tudo. Investir mais em professores, investir mais em educação mesmo, no caso. Porque, se eu quero fazer uma prova pro quartel agora, que é o meu interesse também fazer o Enem, se eu começar com a minha base boa, que no caso é dentro da escola, eu não vou conseguir bater de frente com os caras que estão na escola particular e que estão na elite da vida aí. Então eu acho que, os políticos, no caso, que estão entrando agora, que acabou a eleição, está entrando agora, eles têm que visar mais a educação, investir em educação, em ampla estrutura educacional e tal. Sancler, você acha que não se investe em educação por quê? Você e outras pessoas podem responder. Porque Fala, quanto Gabriel. mais a gente entender, a gente vai enxergar que Muitas coisas erradas que estão acontecendo no Tipo governo. assim, eu aprendo hoje. Aí eu vou olhar agora no governo ali, eu vou ver coisa errada, eu vou denunciar aquilo que tá errado. E tipo assim, não vai ser um negócio maneiro pro cara que tá no poder hoje em dia, no caso. Fala, meu amor, seu nome? Ana Letícia. Eles não querem que a gente tenha educação porque eles consideram a gente como mão de obra barata. Ana Letícia, também genial, falou que o interesse dos governantes em não investir em educação tem a ver com manter as pessoas que não têm a melhor educação como mão de obra barata. Eu concordo com ela também. Sancler concorda com você. Que a gente teve uma qualificação, nossa mão de obra. Bom dia, Maria Paula. Fala, a gente tendo qualificação. A gente não tem tanta qualificação, nossa mão de obra continua sendo barata. É uma questão e de... não conseguimos competir cargos grandes nas empresas, até mesmo na política, por causa do ensino, por causa da mão de obra barata, no caso. Sim, vocês têm toda a razão. Deixa eu ouvir o Eric. Tipo, também é questão mais da... Como se dizer, os ricos, né, que estão no topo, não querem que a gente da classe média chegue onde eles estão, né? Porque eles sabem que a gente, eles precisam da gente para conseguir, uma disposição a sair um trabalho dobrado, entendeu? Eles não querem fazer um trabalho dobrado. Então eles querem que a gente não tenha um estudo adequado para a gente se igualar a ele, porque se igualando a ele, eles vão ter que procurar outras pessoas para fazer o trabalho dele, enquanto eles ficam lá sentados na cadeira dele, na casa dele, tendo um carro, tendo comida na mesa, enquanto as pessoas da classe média têm que ir todo dia acordar cedo para trabalhar, ter o seu salário, que não é muito bom, enquanto eles estão lá. Quando eles estão aqui trabalhando, eles estão lá sentados na cadeira dele só, fazendo trabalhar. É isso, né, Eric? Assim. As pessoas querem ver a gente bem, né? Mas nunca é melhor que elas. É isso. Então vamos lá. Ana Letícia, Gabriel e Eric traçaram aqui
um raciocínio que é a mão de obra barata é o que sustenta as pessoas ricas no topo da sociedade. Elas querem sair do topo da sociedade? Não. Logo, elas precisam de uma mão de obra barata que não questione. É tipo uma pirâmide, exatamente. E aqui, gente, tem uma questão sobre o questionamento, que é o questionamento é muito perigoso. Questionar é muito desconfortável. É muito mais fácil ficar calado. É muito mais fácil a gente não reclamar. Ah, menos perigoso no caso. O Brasil é menos perigoso. É, exatamente. É isso, Sancler. Menos perigoso no Brasil, né? Pois é. A questão é que a gente tem que se perguntar sobre isso, né? A educação, ela coloca a gente num lugar desconfortável mesmo. Um lugar incômodo. Ela traz uma consciência, que é uma consciência que às vezes não deixa a gente dormir. É uma consciência que às vezes faz a gente querer discordar de pessoas que estão perto da gente. Muitas das vezes a gente fica com medo. A gente fica com medo. Seu nome? Fabiane. Fabiane. Na minha opinião também, acrescentando um pouco a mais do que eles falaram, eles não querem que a gente tenha um bom estudo, porque a gente sabe que é passar um certo sufoco, enquanto os filhos deles, que são mais ricos, não sabem. Então, querendo ou não, a gente batalha mais para ter o que a gente quer. E a gente tendo a mesma educação que eles, o mesmo estudo que eles, a gente conseguiria muito mais do que eles. Olha, Fabiane, exatamente isso. Porque você sabe que passar sufoco é uma grande escola, né? É uma escola que você tem toda a razão, que muitas pessoas que talvez, como o Sancler falou, estudam no Elite, elas não conheçam, né? E se você passou sufoco, você chega muito longe. Então, se você passou sufoco e você tem uma escola boa, caraca, acabou. Você vai passar no quartel, você vai passar na faculdade, você vai passar em um monte de coisa. Na questão de experiências de vida, né? Vou te falar. O cara que... Nem que esteja falando, mas o cara que tem condição hoje de manter uma educação boa, não vai se preocupar comigo agora que tem que trabalhar, estudar, cuidar da casa e tal. Entendeu? Tipo assim, meio que força de vontade também da pessoa que quer ela chegar ao topo e condição financeira mesmo. Porque se eu tivesse condição financeira, eu estaria lá estudando, não estaria preocupando muito com se o gás vai acabar hoje, preocupando não ter que pagar meu aluguel amanhã. Uma questão meio de, como ela falou ali, de... Como é que fala? Conforto. Não é questão de conforto. É uma questão de que é uma... Você tem um a mais, né? Você tem uma... Como é que fala? Uma mente mais tranquila para você poder estudar. Porque como é que eu vou estudar pensando no gasto que vai acabar amanhã? No aluguel que vai atrasar daqui a 2 dias? Sim. É meio que uma questão de... Como a senhora falou aí, questão de paz. Fora que eles estudam para continuar o processo do pai deles, dos pais deles, muitas das vezes, enquanto a gente luta para ter o nosso e não os nossos pais. Porque muitas vezes os nossos pais mesmo não tiveram uma educação tão boa quanto a nossa, que a gente tem hoje em dia. A deles foi muito pior. Sim. A gente estuda para poder conquistar alguma coisa. Sim. Coisas que muitas vezes ninguém na família conseguiu chegar. Sim. E sabe o que é interessante? Quando você fala como é que a gente vai estudar pensando no gás que vai faltar. Eu fico pensando como é que a gente vai ao teatro, vai criar um grupo de teatro se a gente estiver com fome. É questão de você de vontade também. Se a pessoa quer algo sério, tudo eu posso. Mas tem dificuldade. Calma, mas tem dificuldade. Ana Letícia, fala. Concordando com a questão que ele disse, realmente, competir no Enem e na UERJ é muito complicado. Por isso que a UERJ adotou o sistema de cotas, que ajuda bastante. Porque a gente não concorda não com a concorrência, mas sim com o cotista, entendeu? E o Enem, por exemplo, vão fazer pessoas que já têm um estudo bom, que querem entrar para a faculdade pública para se dar bem, mas tendo um ensino mais avançado de estudar na escola pública. Então vai ficar muito desproporcional, sabe? Sim. Pensando nisso que a Ana Letícia falou, vocês acham que a existência de um sistema de cotas é uma independência? Não? Não quer falar? Ela quase falou, mas não falou. Vocês acham que não? Por que você acha que não, Eric? Porque essa questão de cota, ela é passada pra classe, baixa, sabe? Mas, assim, se fosse uma coisa
para independente, tipo assim, a gente não precisava, tipo, uma suposição, eu sou classe média, eu tô aqui, e eu vou disputar um concurso com uma pessoa que estudou o ano todo na escola particular, sendo que como tem a restrição de cota, eu posso ter uma mínima de chance. Se realmente tivesse essa independência, eu não precisava ter, tipo, eu ter essa chance assim. Eu teria uma chance maior de conseguir alguma coisa, porque essa questão de independência poderia ser maior para aquelas pessoas que são da classe velha, porque hoje em dia, se você parar para ver, um menino tipo, da minha idade que estuda num colégio particular, que tem a metodologia estruturada, foi o que eles falaram, né? Ele vai para a escola sabendo, tipo assim, pô, eu vou herdar o que meu pai vai ter. Eu vou herdar uma empresa do meu pai, eu vou herdar casa, enquanto a gente, o que a gente vai herdar? A gente tem que construir uma coisa para os nossos filhos herdar da gente, porque os nossos pais, a gente, o que a gente tem que herdar? Só, o meu pai sempre fala, a gente tem que herdar o caráter, a bondade e o respeito, é o que a gente tem. Fora isso, a gente não tem mais nada. Então, você está querendo dizer, tipo, o que peraí, que eu lembro dessa Lavínia falou. Que é uma liberdade com um lugar para terminar. Sim. Né? Não é questão de desculpa do governo também, de falar, se ele investisse em educação, né, pensar não é questão, não é pensar na cota. É meio que um equilíbrio que a gente coloca, que eles tentam colocar aí no vontade. Mais facilidade pra gente conseguir, mas só que era melhor investir no estudo pra gente ter o patamar deles de ensino do que fazer uma cota pra gente. Eu entendo o que vocês estão dizendo. Mas é muito importante pensar que investir em educação é uma coisa que não é de uma hora para outra. Gente, deixa eu passar um pouquinho, porque senão eu vou continuar aqui com vocês até 3 horas da tarde. Eu pensei em falar com vocês sobre outras histórias em relação à independência. E aí eu trouxe algumas aqui. Se vocês quiserem depois, eu passo esses slides para o Vitor passa para vocês. E vocês podem também falar com a gente nas redes sociais, a gente fala, porque eu acho que não vai dar tempo de falar assim aprofundadamente sobre tudo, mas eu queria dar ênfase a algumas, que eu acho que inclusive podem cair nos vestibulares de vocês. O Quilombo dos Palmares, gente, é um tipo de luta pela independência que existiu antes de 1822, na verdade no século XVII. Palmares foi um quilombo que existiu na capitania de Pernambuco, mas que hoje em dia é no lugar onde hoje é Alagoas, e foi um quilombo ocupado por mais de 30 mil pessoas, que não eram só negros fugindo da escravidão. Existiam ali indígenas, existiam brancos fugindo dos portugueses, brancos que não tinham respeitado a colonização de alguma forma. Às vezes, a gente ouve falar que no Brasil não existe racismo porque todo mundo vive bem. E eu fico pensando que aonde não devia existir racismo era em Palmares, porque o povo negro conseguiu criar um lugar onde todo mundo conseguia viver junto. Existiu uma revolta em Salvador, na Bahia, durante o período regencial, depois da independência oficial do Brasil, em 1835, chamada Revolta Malê. Era uma revolta de pessoas escravizadas muçulmanas. Normalmente a gente não imagina que existiam africanos muçulmanos no Brasil, né? Mas existiam. E eles eram excelentes leitores, eles sabiam ler, sabiam fazer conta. Quando eles eram comprados, na maior parte das vezes, eles eram comprados por famílias que pediam para eles darem aula de matemática para os seus filhos. Então, eram pessoas escravizadas muito poderosas naquela sociedade. E eles tentaram fazer uma revolução, conseguiram parar a cidade de Salvador por uma semana. E sabe o que é mais interessante? Eles perceberam que eles conheciam muito mais Salvador do que os brancos. Por que eles conheciam mais a cidade do que os brancos? Por causa disso que vocês falaram. Os brancos mandam os negros fazerem as coisas. Se eles mandam os negros fazerem as coisas, nessa circunstância aqui, quem conhece a cidade? Quem faz as coisas? Quem anda de um lado para o outro? Eles não ganharam essa briga. Eles perderam, mas eles movimentaram Salvador de uma forma que fez com que, de alguma maneira, a inteligência, a esperteza,
a forma de se organizar do povo negro no Brasil passasse a ser mais respeitado. Isso é muito importante para a gente entender. O Luiz Gama, pesquisem sobre o Luiz Gama. Tem até um filme sobre ele. Vai ter. Ah, Sancler, você quer falar sobre ele? Que bom que você conhece. Ou alguém se quiser falar. Não, eu vou falar sobre ele porque, assim, ele é um negro, né? Negro, no caso, lutou para conquistar o que ele conquistou. E, tipo assim, teve muitas dificuldades, né? Porque, pô, no caso ele era um advogado, no caso, né? Isso. Ele era um advogado. Pelo que eu me lembro no filme, ele era um advogado. Aí não sei o que, a mãe dele deixou ele pra trás, aí como? Ele foi achado por uma família, se não me engano, uma família branca. Nessa família branca aí, ele teve, no caso, se eu me lembro do filme, ele teve um amigo, sei lá, que ajudou ele a estudar, ensinou ele a ler, a escrever e tal. E no final de tudo ele virou advogado. E tipo assim, foi uma luta, ele foi uma luta e tal pra ele chegar até aí. E depois disso ele começou a lutar pelo povo negro, entendeu? Sim. Foi o povo negro e tal. E... Maravilhoso, Sancler. É isso. Luiz Gama, na verdade, gente, acrescentando aqui o que o Sancler falou, ele conseguiu entender que se ele defendesse as pessoas escravizadas através da lei, ele libertava elas. Por isso que eu coloquei ali Luiz Gama e o abolicionismo legal. Ele entendeu que ele poderia usar a lei contra a escravidão, antes da escravidão acabar. Então isso aqui é independência. Eu coloquei que a independência, a abolição oficial da escravidão e a princesa Isabel é igual Dom Pedro I. Ela está ali, mas a gente não precisa focar nela. Desculpa te perguntar agora, eu sei. Mas ela fez isso por um interesse próprio dela ou foi pelo povo negro? Eu diria que a princesa Isabel, ela é um ator social que vai oficializar uma conquista do povo negro. Mas aí, no caso, foi pelo povo negro, então? Foi. Ali no final do Império, existia um arquiteto próximo à família real, que era o Rebouças, André Rebouças. E ele era abolicionista, e ele era próximo do Dom Pedro II. A princesa Isabel começa a se aproximar de pessoas negras por conta do André Rebouças, e aí sim, ela assina a Lei Áurea, mas a gente não pode achar que essa é uma ação dessa princesa, porque não é uma luta. Foi ensinado que foi a ação da princesa Isabel, a princesa Isabel que acabou com a escravidão. Sim. Porque no caso, isso que eu queria te perguntar, ela fez isso por motivo próprio dela ou foi pelo povo negro? Mas a senhora já me respondeu já. É isso. A monarquia, a Lavínia mesmo assim caiu. A monarquia saiu da Guerra do Paraguai, gente, falida. A princesa Isabel liberta as pessoas escravizadas oficialmente para poder, de alguma forma, ter um apoio. Eu acho que isso foi uma questão para poder gerar a economia, porque isso antigamente era uma coisa que a pessoa comprava o escravo trabalhava só para ela e ela não conseguia ganhar lucro em cima daquilo. A pessoa escravizada não consome, isso, né? Só quem consome é os patrões. E é bem mais caro ele pagar, dar moradia, dar comida. Sim. Com um escravo, sem a escravidão, não. A pessoa trabalha, ela vai ganhar um salário, ela vai ter que comprar sua própria comida. Ela no consumismo, no caso. Ela vai começar a consumir. Isso, ela queria movimentar a economia. Vai começar a consumir isso, vai começar a girar a moeda. Sim. Que vai levantar a economia do Brasil. Por isso que acho que aconteceu isso, porque ali no Paraguai o Brasil quebrou mesmo. Agora. Eric? Tipo, também quando ela assina a independência, né? Tipo, não é uma independência, tipo, como nós estávamos falando, né? Como ela falou. Até hoje o negro meio que elas não são independentes, porque tipo assim, tem a questão do racismo, tem a questão tipo, do preconceito. Então, tipo, não é uma independência total. É uma independência, né, meio que balanceada, entendeu? Igual o que a Lavínia falou, né? Eu coloquei aqui, gente, a Revolta da Chibata. A Revolta da Chibata em 1910. Pesquisem se vocês não conhecem. O João Cândido. João Cândido era um marinheiro que lutou pelo fim dos castigos corporais na Marinha. As pessoas em 1910 na Marinha levavam chicotada. Esse homem lutou contra isso. Esse homem parou a Baía de Guanabara, colocou os navios da Marinha contra
o Rio de Janeiro, todos os companheiros dele foram mortos. Ele morreu pobre em São João de Meriti, mas ele foi um grande herói brasileiro. E é absurdo a gente perceber que a Marinha batia nos trabalhadores mais importantes, que são os marinheiros. E ele lutou contra isso. Eu coloquei aqui que a Constituição das Leis Trabalhistas, feita pelo Getúlio Vargas em 1934, é um tipo de independência, porque uma mulher poder ter licença maternidade, uma pessoa poder ter férias, 13º salário, fim de semana, hora para entrar e hora para sair, isso é liberdade. Vocês vão perceber daqui a pouco, quando vocês estiverem trabalhando, que é muito importante ter uma lei que te proteja enquanto trabalhador, porque ser mão de obra barata não é fácil. Então, o Getúlio Vargas, que tem muitas questões complicadas, foi um ditador, mas a forma como ele construiu as leis trabalhistas é interessante. Coloquei que a Constituição Brasileira de 1988, que, por exemplo, criou o Sistema Único de Saúde, que provavelmente é o sistema que mais atende pessoas de forma gratuita no mundo. É um sistema de saúde extremamente complexo, que faz desde quimioterapia até ter dermatologista, até vacinar a criança. Então, assim, a Constituição de 1988 também fala sobre os direitos das pessoas indígenas e negras no Brasil. É uma Constituição formada por vários atores sociais quando a ditadura militar acabou. A ditadura militar acabou em 85, é o ano que eu nasci, inclusive. 88 são só 3 anos depois, as pessoas não votavam antes de 1985. E aí, a partir de 1985, elas começaram a votar. Então, a Constituição, uma lei que contemple todo mundo, é extremamente importante para a gente pensar a história da nossa independência. Está deixando o país, né? O país aqui, o país tudo. Sim. Sancler. Fala, Letícia. Na verdade, a Constituição ela garante muitos direitos para a gente que na prática a gente não consegue observar. Você falou da saúde, a questão do SUS é um projeto que tem realmente, ele funciona, mas é o mínimo e não é o que deveria ser dado para a gente, né? Deveria ser muito mais. Você tem toda a razão e a gente vai esbarrar no ponto que ela trouxe. A gente tem sempre uma liberdade cheia de limitações. Mas, por exemplo, Letícia, você já pensou se a gente vivesse num... Vamos supor que você torça o pé hoje. Você torce o pé ali na esquina, você não tem plano de saúde, você não sabe o que fazer. Seu nome é? A Karina passa a te ver no chão. Ela resolve te levar no hospital mais perto daqui, que é o Albert Schweitzer, é esse? Não, desculpa. Rocha Faria, ela te leva lá. Letícia, aí você pode demorar 2 dias para ser atendida, mas você não vai pagar. Nos Estados Unidos é privatizado, né? Aí, tipo assim, você não pode fazer nada. Qualquer coisinha você tem que pagar um monte de coisa. É isso. Nos Estados Unidos você pode ser atendida na hora. Você vai ficar com uma dívida de $10.000. A gente precisa, claro, se aproximar do ideal, mas a gente precisa valorizar o que a gente tem. Porque em muitas situações, Letícia, o SUS é muito bom. Por exemplo, se você tiver um neném, ele vai ser vacinado no SUS sem nenhum problema, entendeu? Você deve ter sido vacinada pelo SUS. Fala, meu amor, seu nome. Letícia também. Eu entendi o que ela quis dizer, porque é um sistema que ele está muito precário. Também deveria investir mais nele. Deveria, você tem toda a razão. Assim como na educação, vocês têm toda a razão. Eu não discordo, eu concordo. Só que eu acho que a Constituição ela é uma base com o ideal. O resto a gente pode lutar. Sem a Constituição fica muito difícil disputar, entende, Letícia? Eu coloquei aqui as leis 10.639 e 11.645 que determinam a história do povo negro e do povo indígena na escola como lutas pela independência importantes. Depois a gente fala do que mais. Aqui eu coloquei a Rebeca Andrade como um momento de independência do Brasil. Vocês viram que a Rebeca Andrade ontem, ela foi campeã de novo? E ela vai para o mundo, uma menina negra,
carioca, carioca não, de São Paulo, de Guarulhos, da periferia de São Paulo. Ela vai dançar uma música que é o baile de favela. Vamos ver, gente, porque é muito bonito, né? Abaixo aí das notas que Rebeca está acostumada a tirar, hein? Rebeca Andrade! A história tá te esperando, menina. Capricha! Diamante lapidado ao som do batidão, Rebeca Andrade, Adoro que ele fala mastodôntica. Que loucura, né? Como é que adjetivo é esse? Mas, gente, a Rebeca Andrade dá muito orgulho, né? Dá vontade, assim, de sair gritando na rua, porque isso é a gente, isso é nosso, ninguém tem igual. É muito representativo e não é mais eurocêntrico, né, Letícia? Então, a gente rompe com isso. Essa menina é enorme. Isso é muito importante. Eu nem sei que horas são, gente. Espera aí. Ah, então dá tempo. Gente, e aí? Pra gente ir terminando? Ah, tá. Então, não vai dar tempo da gente fazer essa atividade como eu planejei. Mas eu trouxe esses dois quadros para vocês. Esse quadro aqui, depois aí vocês vão ver no slide, aí vocês vão poder fazer a brincadeira entre vocês. Mas esse quadro aqui é do Debré. O Debré, ele veio com o Dom Pedro I para o Brasil pintar... Sabe aquela ideia de que o Brasil é exótico? Era essa a ideia. Não gosto dessa ideia. Vocês gostam dessa ideia? Muito ruim alguém achar que a gente é exótico, né? Exótico é o que não é bonito, né? É o que eu, de alguma maneira, torno... palatável porque é esquisito, me interessa na medida que eu não vou me adaptar àquilo, não vou conhecer aquilo, eu vou continuar estranhando aquilo. Sim, lá eles eram diferentes da gente, mas aí pensa na palavra que ela trouxe aqui no eurocentrismo. O Debré, ele faz pinturas de cenas que ele viu no Brasil, e uma das pinturas é um almoço que ele chama de... Não, jantar. Um jantar brasileiro. Aí no jantar tem um casal de pessoas brancas comendo. A mulher está dando uma fruta para a criança que é negra, como se fosse um animal. As pessoas negras estão em pé no quadro. Tem uma pessoa negra abanando o casal. Não há diálogo entre nenhum deles. A G. Viana, que é uma artista contemporânea, é uma artista maranhense, ela recriou esse quadro. E ela fez os negros sentados à mesa, o menininho no celular. No quadro tem uma pessoa negra que provavelmente é uma avó, uma bisavó, alguém, um ancestral importante para essa família. E eles conversam.
O nome do quadro dela é Sentem para Jantar. Se vocês olharem para as duas imagens, parece um jogo dos 7 erros. A gente repara o que ela modificou. Isso que essa mulher fez, essa artista, é uma atitude de independência. É dizer que a gente pode criar liberdade, inclusive na arte. Isso é muito importante para a gente... É um meio de se expressar, exatamente. Sancler, exatamente isso. E aí, eu gosto muito desse quadro, gente. Vou contar uma coisa para vocês. Eu dou aula numa escola particular de gente rica. Eu adoro botar isso aqui, porque eles ficam muito incomodados. Eles acham que eles se parecem mais com isso aqui do que com isso aqui. É o que eu falo, é a forma de vida deles, a forma de deles, entendeu? Porque a gente olha para eles, a gente é classe pobre aqui. A gente olha isso aí, traz um diferencial que eles não vê, entendeu? É uma questão de uma forma de vida diferente. Mas sabe o que é? Sancler, é muito estranho a pessoa não estranhar isso aqui. Porque isso aqui é muito errado, né? Também é estranho a pessoa se sentir incomodada com isso e não fazer nada para mudar. Exatamente, não fazer nada para mudar. Incomodado e não mudar e tentar mudar. Sim. Mas é o Brasil, mano. O quê? Ah, mas a gente está aqui fazendo. Tudo é possível. Brasil. E aí, gente, para concluir... Fala, Gabriel, fala. Vocês estão aí, não fala? Posso falar uma coisa? Fala, Fabi. Sobre a imagem. Eles muitas vezes se assemelham mais àquela outra imagem por conta de que, assim, eu estudei num colégio particular, pela minha mãe trabalhar lá nesse colégio, então eu tive o direito de estudar lá. E conheci muitas pessoas de uma classe muito maior do que a minha. E eu frequentei muito a casa dessas pessoas, inclusive eu tive uma amiga que se encaixava perfeitamente nesse outro quadro, porque as pessoas que cuidavam da casa dela, todas eram de peles escuras, negras, e a família dela, conforme sentava na mesa, eles não conversavam, não falavam nem direito com os funcionários, e eu ficava assim, isso é muito errado. Ela, conforme você chegava, ela te olhava diferente, se ela levasse uma pessoa de uma pele mais escura, a família dela já olhava muito diferente, e eu me senti incomodada com isso, porque eu percebi a diferença que eles me tratavam para contratar com uma outra pessoa que tinha a mesma classe social deles, só que não tinha a mesma cor. Sim. Isso incomodava muito a mim, que vim de uma classe baixa, porém tem uma cor que a sociedade aceita mais. Sim. Né? Não tem tanto preconceito. Mas pelas suas experiências, que é justamente o que você trouxe, você consegue estranhar aquela cena, né? E é isso que é estranho quando a gente não consegue fazer. Quando a gente vê aquela cena e nada está estranho. A gente precisa ser capaz de estranhar aquilo. Para a gente encerrar, gente, eu fiz 2 perguntas aqui para vocês, que é correto atribuir a decisão de tornar o Brasil independente só ao Dom Pedro? Não. Tem outros atores que trazem a ideia de independência o tempo todo para o Brasil. E atores sociais nesse sentido, sabe? Personagens, pessoas, figuras importantes. E eu trouxe uma música do Emicida para a gente encerrar, que é uma música que ele fala a seguinte frase, e eu quero que vocês vão embora com essa frase. Ele fala que a pátria dele, a pátria, é o bairro dele. Isso é muito importante para a gente pensar a independência. Será que a nossa independência é o que está acontecendo em Ipanema? Eu vim no carro com a Luísa e com a Dani e a gente estava conversando sobre um livro que eu estou lendo, que é de uma pessoa, é de um autor que ele é de Santa Cruz. E ele estudava no centro do Rio. E ele conta que por muito tempo a viagem entre Santa Cruz e o centro era tão longa que ele ficava tentando encontrar outros caminhos. E aí teve uma época que ele ia centro, Ipanema, Ipanema Barra Santa Cruz. E aí ele diz que ele só conhecia Ipanema à noite. Ele não conhecia a praia de Ipanema com sol. Ele conhecia o ponto de ônibus na frente da praia de Ipanema à noite. São coisas para a gente pensar sobre essa frase do Emicida que ele fala nessa música. O nome da música é Soldado Sem Bandeira. E ele fala isso, que a forma dele entender o Brasil tem a ver com o lugar onde ele vive o Brasil. Então, é com essa reflexão que eu quero encerrar com vocês. Eu quero que a gente, sempre que vai pensar em independência, que vai pensar no que é o Brasil, pense em qual Brasil a gente vive. Qual Brasil vocês vivem?
De onde vocês vieram? O que isso determina para vocês? Como vocês pensam que o Brasil deve ser a partir do que vocês conhecem? Não do que querem que vocês conheçam, não do que o livro, o filme, o que vocês conhecem. A figura importante aqui, como o Sancler falou, são vocês. Então a música do Emicida é para falar isso, é para falar que esse Brasil de vocês, ele é o mais importante. Às vezes eu fico pensando que tem pessoas que acham que a novidade está em Londres, está em Nova York, a novidade está aqui. Mas é a cultura, né? A cultura, como a gente vê, no caso, a gente vê e aceitar a cultura que nós temos. No caso, eu falo, não é que aceitar, é que agradecer, valorizar. Valorizar, é isso, Sancler. Valorizar a cultura brasileira. Concordo. Posso colocar, gente? E aí a gente encerra porque eu preciso ir embora. Mas eu queria ficar aqui com vocês o dia todo. Minha tropa vem do esgoto igual Murloc, roto, esfarrapado, os lock escroto em choque. Eu percebo os outros indo pro lado se nós chega. Sem Glock 9 nem precisa, é só no psico. A frieza do nosso olhar já planta o medo nos bicos. Os vidros sobem, quem deve se apavora, pensando e se eles quisessem se vingar da escravidão agora. Tô pra morrer igual os 300 de Esparta, sem duvidar até chegar aos tetos de orelha nas cartas. E agora é sério, nós não tá de brincadeira não. Cê ainda acha que a guerra mesmo é no Afeganistão. Seus ratos se camuflam com a roupa da cor da Babilônia e as quadradas cromadas brilhando mais do que Antônio. Nego fujão de alma vazia com banzo, tudo confuso de capuz cabisbaixo no último banco do buzo, reprimindo ódio procurando razão pra viver. Problema pra nós não é morrer, foda não ter um porquê. Distância faz desconhecer, desconhecer traz o medo, medo faz agir. Cê sabe como termina o enredo. Quantos se foram, quantos ainda vão? Será que esses que se foram mais cedo foram em vão? Isso é nação, encenação, encenação, alienação, alienação. Me vem ação, sobrevivendo como estrategista, vendo o caixão de vários jão descendo vão e assim se vão. Descansa então, se esse é o prêmio da guerra racista, classista, que fragmenta, divide, enfraquece. Dinheiro por sem caráter, dor pra quem não merece. Resta aparando as arestas, contar com a sorte, sabendo que uma bala sempre gera bem mais que uma morte. E cada bala que alcança as mansões e os Honda Fit onde eu moro já varou mais de 20 madeirite. Nós tá no front, eu tô na linha de fogo. Fazer o quê? Não fiz a regra não, tio, eu só jogo o jogo. Ser favelado é ser soldado de bandeira nenhuma, desconfiado dos dois lados sem temer coisa alguma. Nasceu no meio da guerra, então se acostuma. Vou até o fim, tio, eu sou assim, tio. Ser favelado é ser soldado de bandeira nenhuma, desconfiado dos dois lados sem temer coisa alguma. Nasceu no meio da guerra, então se acostuma. Vou até o fim, tio, eu sou assim, tio. Entre as pressão e as repressão, alguns acatam, outros atacam, mas todos estão aí sem direção. Ninguém mais é semelhante, todo mundo é concorrente. Pra tá no topo, pisa no crânio do próprio irmão. Uma legião bebe da depressão que eu carrego. Eu vejo vários, um tizu de chinelo com prego. Marcha pro precipício, filho da cultura Frankenstein. E marcha, igual os heróis do filme do Einstein. Quantos Einstein vão pra vala por causa de um par de Nike, por causa de vadia? E aqui os kamikaze busca de bike. Junta 5, 10, 15, 20, vai. E é pouca ideia, que o carai. Se calar consentiu, se gaguejar se entregou. Se cê falar cê mentiu, e se não mentiu tentou. A certeza de quem não viu foi o que te delatou. Culpado inocente, tio, vai reclamar com o senhor. Pouco importa agora o que cê sinta. Nós até faz bastante plano pra quem raramente chega aos 30. Os pretos é os únicos que morrem sem calça, irmão. Raramente é por etnia ou por religião. As treta territorial se restringe às biqueiras, mas eu te pergunto quem que tornou as ruas trincheira. Nem pisa nela, te alistou e pôs na guerra dos outros. Te fez jurar sem crer, acreditar sem ver. A TV deixou os moleque burro igual a Magda. Rebelde mesmo mata americano em Bagdá. Tá aí na rua, sem enxerga a saída. Leva as paradas que é sua, se separar no farol da avenida. Fazendo de tanque os Passat filmado, que implanta o medo quando passa com 3 dedos de vidro abaixado. Organização faz os tubarão temer as tilápia. E foda-se o que o mapa diz, meu pai. É isso, gente. Um beijo.